Agora 10h21, 10 horas e 21 minutos, 88 FM, o som do céu, alegria e sorriso no ar com você. Letícia, oi. Vamos lá, não? Eu queria desejar um bom dia pro pessoal do TI. Ah, é? Não é todo dia que a gente tem Clayton Barbosa aqui no estúdio. Não é verdade? Olha lá. Pois é. Dá um bom dia aí, Claytinho. Bom dia aí, ó. Bom dia, só um bom dia. Bom dia. Isso. Não deixa ele falar mais não, tá? Por que ele se empolga? Se empolga. Ih, que é isso não, aí, viu? Claytinho. Vamos lá. Chegou a hora da nossa enquete. Aproveitar que o Claytinho tá aqui, ele vai participar também. Você é contrabaixista, né? Ou é guitarrista? Contrabaixista, né? TI não fala, Dani. Eu assisti. Ele deu joia. É que eu assisti um Rios hoje sobre contrabaixista. Olha lá o Claytinho. Pra quem tá na transmissão, esse é o Clayton Barbosa. Depois eu vou passar pra ele esse Rios que eu assisti. Dei muita risada. Vamos lá, nossa enquete de hoje. Durante uma pregação recente, o pastor Emerson Pinheiro compartilhou um episódio pessoal sobre a sua escolha de vestimenta no púlpito. Ele relatou que usava calças rasgadas, polêmica, hein? Calças rasgadas durante os cultos, até que foi carinhosamente repreendido por seu filho e por sua esposa. Vamos ouvir. Tem uma época da igreja que eu vinha de calça rasgada, nada contra calça rasgada. Mas eu tô meio fora do meu filho e da minha mulher. O Isaac falou assim, pai, com muito respeito, senhor. Suas roupas não estão legais no púlpito, pai. Por mim, eu sonhei de terno todo domingo pra igreja. Aí eu falei, menos, Isaac. Aí tem sempre alguém pra concordar. Senhora Fernanda. Isaac falou comigo aqui no quarto dele, a porta aberta. A Fernanda responde lá de dentro do nosso quarto. Eu também acho! Falei, porque você nunca me falou? Eu falei uma vez, falei duas, você não me ouviu? Eu parei de falar. Mulheres são assim, né? Eu falei, Simão Call aqui, vou dar uma atualizada. Também nem tanto ao mar, né? Vamos, calma também. Vamos lá, Dário. Há quem defenda que a roupa rasgada não interfere em nada na vida de um ministro. Argumentam que Jesus não usava vestes sacerdotais e que a igreja deveria romper com aparências religiosas. Para esse grupo, o importante é o conteúdo da mensagem e não se a roupa de quem canta ou prega está rasgada. Mas aí eu também penso que a roupa também não pode chamar mais atenção do que a mensagem, hein? Por outro lado, não vou opinar, a gente não pode opinar na enquete, né? Por outro lado, há quem veja na escolha por roupas rasgadas um desrespeito à seriedade do culto. Defendem que a forma como o ministro se apresenta comunica o quanto ele valoriza a sua missão. Afinal, se não podemos usar uma calça rasgada em um tribunal diante de um juiz, também não é coerente usar esse tipo de roupa diante de Deus e da congregação. E na enquete de hoje, Dari Ferreira, nós queremos saber o quê? Você acha que existem roupas que não combinam com o púlpito? Quais seriam elas? Fala pra gente. Quem sobe ao púlpito com roupa rasgada ainda entende o que esse lugar representa? Devemos ter esse cuidado com a roupa antes de subir no púlpito, ou isso seria religiosidade? Professor Miqueias, o que você quer com isso, hein? Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, quando a gente pensa, né, que existem assuntos que já foram tratados e não serão tratados, não voltarão à tona. Ele volta. Sempre volta, não é? E aí, na voz de um pastor, não é, que é moderno, é um pastor marcado por essa modernidade. Sim. É esposo da Fernanda Brum, para quem não conhece, não é? E apresentou essa fala no púlpito que tá gerando repercussão entre os seus seguidores. E se você abrir os comentários lá, você vai perceber que muita gente está concordando com essa postura mais equilibrada de reconhecer que tem peças que não cabem muito bem para aquele que está pregando, enquanto que tem gente dizendo, mas isso é besteira, isso é bobeira, isso é religiosidade. Eu tenho a impressão que quando o assunto é roupa e a mentalidade evangélica, a discussão é sempre muito moral, né? É decente ou não é decente? Mas desde que a roupa seja decente, então qualquer roupa vale? Tá, é decente. Beleza. Mas será que também a gente não deveria se preocupar com um excesso de informalidade? Porque tem roupa que é decente, mas ela é muito informal. Será que o fato de só ser decente já basta para que eu possa vê-la
como uma roupa compatível com o púlpito, ou eu também deveria me preocupar com a informalidade, reconhecer que o culto é um momento formal, é um momento que exige uma certa solenidade. Eita, vamos lá. Solenidade? Solenidade, é isso. Será? Ou isso não é algo que deveria pertencer ao critério do cristão na hora de se apresentar diante de Deus e da sua comunidade? Eu quero saber aí do nosso ouvinte se para ele o cristão deve se preocupar com esse tipo de roupa. Será que tem roupa que é incompatível? Eu quero saber. Vamos lá. Tá bom, então. Olha aí, ô Lelê, o nosso zap, qual é, hein? Você pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680088. Antes da música, imagina comigo. Você vai na Cristo Reina. Que é? Sempre a Cristo Reina no negócio. Aí tá o pastor Dário lá no púlpito. Tá o pastor Dário no púlpito, com a calça eu sou um cara moderno. toda rasgada. Aham. Imagina, gente. Com o joelho comigo, aparecendo. Com o joelho aparecendo. Joelho de um lado aparecendo, do outro lado aqui a coxa da perna aparecendo. Isso, que tem umas que é bem na coxa mesmo, né? Aí Também você não imagina o dá pastor Dário certo. pregando e depois cantando Chame a Existência de calça rasgada. Não dá certo, não. Ou então não você daria convida certo. o professor Miquel Dechaif, Meu vai pregar Deus. na sua igreja. Vai lá o professor. Depois eu vou testemunhar que eu tive essa fase, tá? Mas Vai Jesus lá me o libertou. professor de Blaze. Eu te conheci nessa fase. Eu tive essa fase. Eu tive essa fase meio adolescente. Ai, meu Deus do céu. Meio rebelde. Aí o professor tá lá, gente, pregando, calça rasgada. Você acha que combina? Que Tênis orna? Vans. Será que orna? Ô, Jesus. Vamos... Ô, Letícia, Oi. Penha é lá do Jardim Belmonte. Não, né? Do Padre Josimo. Achei que Ô, era Padre Penha Gomes do Josimo. Santo Agostinho, que participa da enquete todos os dias. É outra Penha. A Penha é a irmãzinha da minha sogra querida, a Dona bênção. Neninha, tá? Então eu quero mandar um forte abraço a Penha. Penha, que Deus abençoe sua vida. Vamos juntos aí, em nome de Jesus. Lelê, nossa enquete. Professor Miquel, nossa enquete de hoje. Qual o tema? O tema é se toda roupa é compatível com o púlpito, ou será que existem alguns tipos de roupa, como por exemplo, no caso apresentado na enquete, que é a roupa rasgada, são roupas que deveriam estar distantíssimas do púlpito. Tá Quero vendo? saber. O homem tá preparado, Dani. E qual que é o WhatsApp da Rádio Tá mesmo. 88? Qual é o WhatsApp? 9868. Ih, pronto. Acertou o início. É esse aqui, ó. Né? O 9. 998680088. Faltou um 9, né? Você isso. sabe pelo menos o nome do patrão? Ah, claro que Que eu sei. isso? Sabe? Claro que eu sei. Então tá bom, então. Aí imagina se ele fala que não. Vamos Eu começar. esqueço o teu nome, mas não esqueço Mas dele. do Ai, patrão não, né? Vamos começar com o Dito. Bom dia, pastor Dito. Dário, professor Miquel, missionário Cícera Dantas. Eu acho que a roupa, ninguém se compara a Jesus, não. A roupa tem que ser. Um pastor tem que usar um terno, um presbítero usar um terno, eu acho tão bonito. Uma missionária, quando sobe ao púlpito, com um blazer tão bonito, eu vejo essas mulheres com um blazer, com uma saia linda, é muito bonito. Tudo rasgado, não dá não. Ó, pastor, pra mim não dá não, pastor Dário. Ó, o certo tem que ser um alinhamento na igreja. É mesmo? Igreja é lugar de fé. Ó, quer andar rasgado? Vai pra festa junina. Lá que é lugar. Entendeu? E lugar de igreja tem que ter um segmento bonito. Entendeu? Pra Deus tem que fazer tudo bonito. Que é muito lindo fazer lindo pra Jesus, né? Fica na paz, fica com Deus, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa errada. Que isso, falou nada. Rádio 88 FM, a melhor do sul do estado. Ele Fica falou- na paz, ele fica falou com o quê? Deus. Ele falou o quê? Que quer ficar o quê? Rasgado? Vai Não. pra... O que foi? O que ele falou foi, se você quer usar roupa rasgada, vai pra festa junina. Ah, tá. É que eu não tinha No entendido. culto, não. Eu não tinha entendido festa junina. Tá bom, legal. Valeu, Dito. Ó, o Alan da CSN. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Bom dia. Bom dia, Miquel. Bom dia. Então, sobre a enquete de hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter o maior respeito quando é a palavra de Deus, né? Você tá indo pregar a palavra, né? Você tem que ter ordem e decência, né? Porque a palavra de Deus é forte, né? A gente tem que dar o testemunho. É? Não é de qualquer jeito, né? Porque você não vai na
na audiência de qualquer jeito, você não se apresenta o juiz, né? Imagine pra Deus, né? Ô, gente, você não pode entrar na Rádio 88 de bermuda. Pelo amor de Deus. Não, isso Olha é só. verdade. Aí você imagina, você vai pra igreja de qualquer jeito? É verdade. Colocaram esse regulamento aqui, eu achei muito interessante, até porque aqui é uma igreja também, né? É um local onde a igreja do Senhor Jesus se reúne. Então, Temos pastores transitando aqui durante todo o positivo, dia na rádio, né? Positivo, é verdade, verdade. E eu acredito no seguinte, eu não vou nem antecipar a conclusão, Aham. mas se você prega, essa atividade ela é uma atividade de serviço. Você está servindo pessoas. Assim como se você canta, você está servindo, você não está se apresentando. Você está servindo outros. Acho que isso é muito importante. Se eu estou pregando e cantando para servir, por que eu me vestiria com uma roupa que me impediria de servir adequadamente os outros, na medida em que outras pessoas podem se ofender com a maneira como me visto? Legal, verdade. Então, não, eu me visto do jeito que eu quero, mas eu tô lá pra pregar e cantar. Talvez a tua mentalidade não seja de serviço, mas sim de espetáculo. Eu vou pegar até um gancho aqui da Letícia Dantas. No início ela falou alguma coisa a respeito de que também a minha roupa, né, não pode chamar mais atenção. Aí o cara vai pro púlpito com aquela gravata roxa, com aquele paletó quadriculado, com aquela calça verde e um sapato de matar barata, né? No canto. Prata. Prata, etc e tal. Aí, pelo amor de Deus, também, né? Aí fica mais o pessoal olhando a gravata roxa e esquece a mensagem, né? É um outro excesso. É um outro excesso também, né? Durante a faculdade inteira de jornalismo, uma coisa que a gente escuta muito dos professores, a roupa não pode chamar mais atenção do que a notícia. Olha só. Durante toda a faculdade, a roupa não pode chamar mais atenção do que a é. notícia, ainda mais você que vai aparecer no vídeo, né? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Imagina o Miqueias com aquele sapato de cobra lá, todo colorido, Piton. brilhoso. Pele de cobra. De piton. Que você vê de longe, você tá no último banco da igreja, tá lá refletindo no teu olho, assim, aquele sapato do Eu pregador. acho que o cara tem que se vestir bem, mas não se vestir como noivo, né? Tá entendendo? Porque aquele lencinho aqui, lado, aquela calça, aquele sapato, né? Tudo. Não, pelo amor, brilhou. E ó, eu acho que tem alguma coisa aí. Eu acho que o pastor. Que foi? Lá na Cristo Reina tem alguém assim? Pastor? Não. Lá Tem não não? tem não. Ó, prepara aí a placa do fã-clube, que tá chegando o Eusébio. Eita! Alô, Eusébio! A paz, pastor Dário Ferreira. A paz, Letícia. A paz, Miqueias. A paz. Nós não devemos nos adequar com as coisas desse sistema. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu Deus. Bom dia. Gente, Olha só. curto e grosso. Tá falando aí do perigo das concessões, né? É verdade, Você vai é isso aí. concedendo aqui, concedendo ali, relativizando aqui, relativizando ali. Daqui a pouco a coisa perde o controle. Vamos lá, tem mais gente, tá cheio de texto aí, hein, Dário? Quem vai falar agora é Elzira Helena. Bom dia, Letícia. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Pra gente ir pra casa do Senhor, nós temos que ir decentemente, né? Porque nós não tá indo pra um shopping, né, pra um show. A gente está indo pra casa do Senhor. Amém. Né? É igual os pastores tá lá em cima do púlpito, os pastores é uma referência pra gente, né? Então eu acho que o máximo que ele tem que estar vestido decentemente, né? Igual pastor com calça rasgada, né? Igual vocês acabaram de falar aí em cima do púlpito, pastor com calça apertadinha, né? É complicado. É igual uma irmã também. Vai lá na frente louvar o Senhor, tá com aquele vestido colante lá, desenhando o corpo tudo, né? É complicado. Na casa do Senhor Jesus tem que ter reverência, né? Fica na paz do Senhor Jesus. A Elzira mandou um chicotinho aí, tá? O quê? Um chicotinho. Agora o diácono Marcos, do Santo Agostinho, ele diz: bom dia, pastor Dário, missionária Letícia, professor Miqueias. A respeito da enquete, a minha opinião nós devemos sim colocar a melhor roupa. Terno, uma roupa decente para se apresentar diante de uma autoridade espiritual que é o nosso Deus, porque se fosse para ir se apresentar para alguma autoridade terrena, a gente iria fazer isso. Olha aí. Ia colocar a melhor roupa,
Quando eu era do mundo, eu colocava a melhor roupa para sair, para ir para lugares que não era da vontade de Deus, porque para ir cultuar ao nosso Deus, nós temos que ir de qualquer jeito, não para ele. Nós temos que nos apresentar com o melhor. Essa é a minha opinião. E bom dia e a paz do Senhor Jesus, Diácono Marcos, do Santo Agostinho. Pode ir pro próximo? Claro. Marcos Andrei. Mais Marcos. Bom dia, paz do Senhor, missionária Letícia, pastor Dário Ferreira, professor Miqueias. E aí? Olha, sobre a enquete, eu penso que existe uma linha muito tênue entre a religiosidade e o bom senso na hora de escolhermos as vestimentas para ir para a igreja, principalmente em relação ao púlpito. Eu não acho que um pastor ou quem frequenta o púlpito precise usar terno e gravata, porém não concordo que uma calça rasgada seja uma vestimenta adequada. Porque eu acredito que esse tipo de roupa, não só a calça rasgada, mas camiseta, camisa de time, acredito que chama muito mais atenção, tende a chamar muito mais atenção do que a própria palavra que está sendo pregada. Então, assim, principalmente para os oficiais da igreja que frequentam o púlpito, eu acho que quanto mais discreto, melhor, para que a palavra chame atenção, para que o Senhor seja realmente o centro daquela pregação ali, tá ok? Certo, abraço para vocês. Marcos Andrei. Bom, tem aqui a Penha Gomes do Santo Agostinho, Volta Redonda. Bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias. Graça e paz a todos. Amém. Em relação à enquete, minha opinião é essa. Realmente as roupas têm sim que ser selecionadas, pois não fica bem usar certos tipos de roupas, tanto no púlpito como dentro da igreja. Temos que ter sabedoria e discernimento, pois ambos os sexos, pois fica incômodo, não sabemos se prestamos atenção no culto ou a pessoa tão chamativa com suas roupas. Valeu, Penha, um abraço pra você, amiga. Olha, eu ia de música, mas chegou o áudio da Regina do bairro Santa Rita do Zaru. Vamos e eu ouvir. amo quando a Regina aparece por aqui. Fala, Regina. Bom dia, bom dia, Letícia, bom dia, pastor. Aqui quem fala é a Regina do bairro Santa Rita do Zaru. Então, quanto à roupa, muitos falam, roupa não leva pro céu, né? Roupa não tem nada a ver. Tem, sim. Uma mulher bem trajada, como uma serva de Deus, ela é reconhecida e respeitada na rua. Um varão bem vestido, ele é conhecido também, né? Hoje em dia, as pessoas vestem qualquer tipo de roupa para ir para a igreja. Vai mais pelado, rasgado, como se estivesse na rua como mendigo e foi para a igreja. Vai cantar, vai pregar de qualquer maneira. Desculpem eu falar assim, povo, mas infelizmente as igrejas estão como se fosse um Marias Mulambo. As pessoas estão andando com Maria Mulambo dentro da igreja. Eu falo isso porque vejo, não tem respeito com a casa do Senhor, não tem respeito com o seu vestir, vai de qualquer jeito. Mulheres e homens se vestem como santos para vocês serem reconhecidos, para vocês disserem que são servos do Senhor, sejam luz, né, para um mundo perdido. Porque quando você se veste bem como servo de Deus, a gente é reconhecido para orar, para visitar. Ali vai um servo de Deus que pode orar por mim, que pode me ajudar. Mas quando você está de qualquer jeito, como é que o povo vai descobrir que você é um cristão? Né? Vistam-se bem, sim, para ir na casa do Senhor. Bom dia. Vamos nessa. Vamos lá, qual o tema? Vamos para a nossa enquete. Bom, o nosso tema é sobre roupas. Você vai para o púlpito com calça rasgada, hein? Você acha legal? E nós estamos perguntando o seguinte aqui na nossa enquete, e você participa pelo 998-680088. Uma das perguntas é essa aqui. Você acha que existem roupas que não combinam com o púlpito? E aí, Lelê? Vambora, tem mais gente aqui, tem muita gente, na verdade. Hoje vai dar tempo, tá? De colocar todo mundo no ar. Vai dar? Tô dando minha palavra, hein? Sim. Pelo amor de Deus. Rosângela, do Projeto Vida. Rosário, bom dia. Bom dia, querida. Eu fico pensando assim, quando eu não era de Deus, que eu não era da igreja, que eu era do mundo, a gente não se armava bonito para ir para outros lugares, para ir para bailes. É verdade. Eu vou para a igreja, eu vou cabelo arrumado, unha arrumada, roupa bem vestida, acomodada.
Porque Jesus ia gostar muito, né, de falar, olha, a minha igreja está toda linda, todo mundo arrumadinho, limpinho, arrumadinho. Eu acho muito importante. Não é de calça rasgada, não. Teve um dia que eu fiquei meio envergonhada, mas não é muito rasgada, não. Só uns rasgadinhos. Certo, mas a gente tem que ir bonito, né? Tá certo. Bem arrumadinho, bem arrumadinho. É isso, mensagem da nossa amiga Rosângela. Um abraço, querida. Quem vai falar agora é a Marli de Barra do Piraí, que mandou um áudio gigante. Marli. Pastor Dário. Oi. Sobre essa enquete de hoje. Fala comigo. Bom dia de novo, né? Sobre essa enquete de hoje, sobre as roupas rasgadas. É um pouco polêmico esse assunto, mas a Bíblia diz que nós temos que andar com ordem e decência, né? Do joelho para baixo, pode até usar uma calça rasgada, não tem nada a ver no culto, né? Mas no altar do Senhor, eu já vi pessoas com calça rasgada na coxa. Eu sou contra essas coisas. Porque a palavra do Senhor, ele diz, né? Que tem que ir com ordem e decência. Agora, calça rasgada na coxa, dependendo do lugar, não é legal. Saia curta, muito menos. Roupa transparente também. Por isso que tem o espelho, né, pastor? O espelho é bem claro. Você coloca a roupa e olha no espelho, porque o espelho vai dizer pra você. Essa criança, esse adolescente, não sei quantos anos tem, que falou com o pai que gostaria que ele fosse de terno, sempre na igreja, ele não tá errado. Porque eu não acho legal uma pessoa subir no púlpito com a calça rasgada ainda mais na coxa. E eu já vi isso acontecer. Não me sinto bem, eu falando, não me sinto bem. A verdade é essa. Eu coloco a roupa e olho no espelho pra ver se tá transparente, se tá curta, enfim. Não gosto. Calça apertada, isso é eu, não gosto. Tá porque eu acho falta de respeito com o Senhor e com o próximo. Que tem irmão, né, homens, né? Eu acho feio. Eu, quando me converti, eu andava de salto dentro da igreja. E até salto eu já não sou chegada muito. Né? Então isso aí vai de pessoa pra pessoa. Essa é a minha opinião. A opinião da nossa amiga Marli de Barra do Piraí. E a Sônia Calegaro também de Barra do Piraí, ela diz, eu acho que temos que dar bom testemunho, porque quando estamos servindo verdadeiramente a Deus, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quem vai falar agora é o Geraldo Ribeiro, do lado do Roselândia. Alô, Geraldo! Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia Dantas. Bom dia. Olha, alegria participar com vocês aí mais uma vez, tá? Que legal. Olha, tive o prazer de parar aqui para participar dessa enquete. Pastor Dário, há muito tempo venho observando esses detalhes, porque eu vejo da seguinte forma, pastor Dário, desde a antiguidade, quando Deus deu ali a vestimenta do sacerdote, ele deu uma vestimenta comprida para ele, para quê? Para quando ele subisse ali, para prestar aquele culto, para atender o Senhor, não aparecesse a vergonha da sua nudez, né? Então a gente tem que andar sim, decente na presença de Deus, uma roupinha ornada, uma roupinha bem apresentada perante o Senhor, porque o nosso Deus merece. Outro detalhe, pastor Dário, a gente vê até mesmo em time de futebol, né? A gente vê, por exemplo, aquele representante da delegação, ele fica de short, ele fica de meia, ele representa a seleção, muitos deles até de terno e gravata. E o crente... Certo. Se o áudio parou... Alguém ligou. É isso. Acho que é para apresentar para Deus de qualquer maneira. Um bom dia para todos. Bom Mensagem dia. do nosso amigo Geraldo. Ô, Geraldo, um abraço para você, professor. Me diz o seguinte, existe espírito de sensualidade? Espírito de sensualidade? Porque... Como assim? A sensualidade todos nós temos, é algo nosso, né? Eu penso assim, não sei, se eu estiver errado, me corrija. Mas algumas pessoas falam espírito de sensualidade. Se a mulher vai com uma roupa torneando o seu corpo e se ajoelha para orar ali, ou então está dançando, etc e tal... Aí as pessoas falam assim, esse espírito de sensualidade. Entendi a sua pergunta agora. Entendeu? Então, pastor, segundo as escrituras, o único ser humano que precisou de um tentador externo, ou seja, de um tentador demoníaco, para poder pecar, foi Adão. Sim. Porque todos nós, depois da queda, nem sequer precisamos de tentadores externos para pecar. Porque nós somos habitados pela carne. Então o que acontece nessas manifestações que a gente condena é a própria carne do indivíduo se manifestando. Não é um espírito. Não, o espírito ele vai nos tentar de acordo com a nossa própria concupiscência. Já existe lá. Sim. Porque para nós é muito fácil responsabilizar demônios que estão do lado de fora.
Difícil é aceitarmos que as concupiscências já habitam do lado de dentro. Já habitam do lado de dentro. Por isso que o próprio Jesus disse que o que nos contamina não vem de fora. O que nos contamina é aquilo que nós colocamos pra fora, mas que nasceu do lado de dentro. Muito o bem. que contamina o homem não é aquilo que está fora e entra, como nessa mentalidade onde tudo é demônio, né? Sim. O demônio estava fora e agora o demônio entrou. Mas o que nos contamina é aquilo que nós permitimos que saia de nós. Tá ligada, na verdade? A maestrina Sara Higino. Opa, Sara professora. Higino, que saudade. Um abraço pra você, minha querida. Também lá na padaria Pais e Filhos, em Vista Alegre. Sempre na audiência, o pastor Newton. Um abraço pra você, pastor Newton. Vamos lá, Lelê. Vamos então pra nossa enquete. Tem muitas participações aí, né? Sim, então, senhor. Tá bom. Olha aí, a nossa pergunta de hoje é sobre roupas rasgadas no púlpito. Pessoas que se vestem decentes, essa é a realidade, né? Quem sobe ao púlpito com roupa rasgada ainda entende o que esse lugar representa? Devemos ter esse cuidado com a roupa antes de subir no púlpito ou isso seria religiosidade? Porque agora tudo é religiosidade, né? Exatamente. Qualquer coisa que você fale na ortodoxia cristã é qualquer religiosidade. senso de transcendência, né, de sagrado, não, aquilo ali é sagrado, lugar... Pronto, religioso. pronto. É religioso, verdade, é isso aí. entendeu? Então, fariseu. fariseu. O negócio é liberdade. Ai, tá certo. Vamos em frente, Lelê. Quem Bora. chega aí, hein? Quem vai falar agora é a Roselaine, lá de Resende. Pai, pastor Dário Letícia, Roselaine de Rapaz, Resende. fala, Não vejo querida. nenhum problema em usar calça jeans rasgada. Eu tenho, meu esposo também tem, mas eu fiz aquela forração pra tampar aquele buraco, né? Pra não ficar nada vulgar. Concordo com a fala do pastor. E não só pra igreja, mas em todos os lugares. Nós temos que andar com ordem e decência, pois nós somos o templo do Espírito Santo. É aquela frase, né? Roupa não leva ninguém pro céu, mas quem é do céu sabe se vestir. E tem o senso de olhar no espelho e ver, não, essa roupa tá muito apertada, tá transparente, tá muito vulgar, não é legal. Nós temos que ter isso em mente. Você pode estar acompanhando a moda decentemente, né? Arrumado, né? Elegante, mas tudo com ordem e decência, sem aquele espírito de sedução, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente vê muito isso, tanto nas mulheres quanto nos homens, porque também essas calças apertadas demais aí, pelo amor de Deus. Vai vendo aí, hein? Roupa não leva ninguém pro céu, mas quem é do céu sabe se vestir. Olha só. Ó, pegou, hein? É, a roupa não define o caráter, mas o caráter define a roupa. Eita, nós, hein? vida, forte isso, Ei, hein? Roselaine, vem com tudo, hein? A Maria Alice do São Luís. Rapaz, senhor, pastor Dário, Rapaz. Letícia, professor Miquel, todos os ouvintes. A roupa, eu penso que nós não podemos escandalizar a presença do Senhor na nossa vida, né? Porque não adianta eu dar com uma roupa lá embaixo, bem vestida, e minha língua não cabe dentro da boca, eu não edifico nada, eu não sou testemunho vivo da presença do Senhor. A roupa é válido, sim, a gente ter prudência, tanto o homem quanto a mulher, mas é necessário, acima de tudo, estarmos vigilantes naquilo que nós estamos apresentando para o Senhor. Porque muitos se ligam em roupa, falam de roupa, mas é intimidade. E a vida no altar do Senhor. E a palavra, como que nós estamos diante a palavra, né? Porque nós temos que viver a palavra. Então, eu penso que é uma coisa, roupa escandalosa, não. Porque Deus não é escândalo. Deus é honra e glória dele, né? Então, que possamos estar vigilantes. Mensagem da Maria Alice do São Maria Luís. Alice hoje tá com chicote, hein? Ô, Maria Alice, bem beba preparada. água, hein, Maria Alice? Ó, ouvinte que não quer se identificar. Eita. Pode ir? Vamos lá. Tá ligado. Paz do Senhor, pastor Dário, Letícia. Paz do Que Senhor. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo traga a vocês toda a saúde e paz. Amém. E essa alegria contagiante. Amém. Com relação à enquete, eu acho sim que essas irmãs que vão para a igreja com saia muito arrochada, 3 passos a saia sobe, e o decote muito ousado, não acho que é adequado para ser usada na casa do Senhor. E também, dia de ceia, os pastores deveriam estar de terno. Os diáconos nem tanto, mas os pastores eu acho que é adequado usar o terno no dia da ceia. Os demais cultos, os demais programação da igreja,
Tudo bem que o pastor vai com uma outra camisa, uma outra blusa, uma blusa de malha, não tem problema nenhum. Agora, no dia da ceia, eu acho que o pastor tinha que estar adequadamente vestido. Com relação às calças rasgadas, eu acho que não se deve ir na igreja em tempo algum, porque eu acho que chama atenção, roupas curtas demais ou muito arrochadas, eu acho que não é adequado, que nem eu já falei. E eu agradeço a oportunidade, mando um beijo para todos e um beijo para Cíntia e para neném dela. A Elisa. Peço, por favor, para não me identificar. Ok. Um beijo a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, Amém. minha amiga. Falou com propriedade aí, né? Bom senso. A Duda de Barra Mansa. Bom dia, pastor Dário, Letícia e professor dia. Miqueias. Bom Penso dia. em 2 palavras nessa enquete: noção e decência. Poucos dias atrás estávamos na ceia e entrou um senhor de bermuda muito constrangido, porque estava vestido assim. E esse senhor aceitou Jesus, mas não parava de repetir: eu não iria entrar porque eu estava de bermuda, mas não resisti e no próximo culto estava já com outras vestes que, segundo ele, era apropriada para a igreja. Então eu penso que sim, precisamos saber o que vestir, porque tudo é para a glória de Deus, né? Não só a rasgada, mas também as apertadas para ambos os sexos. Não é bonito, não. Abraços, fiquem com Deus. Duda, tô aqui lavando, passando e enxaguando. Valeu, Duda. Um abraço, querida. Beijo, Duda. Quer comentar, professor? Ela listou 2 qualificações de roupas aí, né? Ela falou apertadas, rasgadas e eu acrescentaria as curtas. Né? A gente pode fazer uma lista aqui até o final da enquete de quais adjetivos talvez sejam problemáticos quando estão associados à roupa que a gente vai pra igreja. Até agora a gente tem 3 adjetivos. Tem mais aí, ô Letícia? Tem que pensar, hein? Ó, rasgada, apertada, curta. Vamos pensar mais até o final. É isso aí. Decotada, já falou? Decotada. Aí, ó. Decotada. Isso. Vamos lá, tem mais gente querendo participar. Anitta, de Barra do Piraí, chegou. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, amiga. Letícia, Bom dia, a todos Anitta. da rádio. Que Aqui saudade. a Anitta falando a respeito da enquete, gente. E eu me preocupo muito com a minha vestimenta quando eu vou para a igreja. Uma vez eu até comentei com vocês. Mas eu acho tão lindo quando o pastor vai de terno e gravata, ou então de calça social e uma camisa social e uma gravata adequada também, né? É muito lindo, eu acho muito lindo. Porque se o pastor vai com a roupa chamativa, tira o foco da palavra da gente, da mente da gente, né, pastor? Então, as pastoras, os pastores têm que olhar no espelho antes de sair e perguntar para Deus se tá tudo certo, não é? Se está agradando a ele. Se não estiver agradando, bota uma roupa decente, pelo amor de Deus, né? Na nossa igreja, a gente tem que ter reverência ao nosso Senhor. Tá certo. Tá bom dia, beijo no coração para todos. Ó, a Anitta falou sobre o terno. Nem todas as igrejas agora usam terno mais, né? Os pastores, né? Os pastores. Eu, particularmente, acho muito bonito. Eu também. Eu acho muito bonito, acho que fica elegante, transmite ali uma imagem legal do pastor, né? Uma imagem de que ele se preocupou também de estar ali, estar bem vestido para a casa do Senhor. Outro ouvinte falou que ele já tem que estar de terno só na ceia. O que você acha, professor? Não, eu acho muito bacana. Talvez a vestimenta masculina chamada terno represente na nossa cultura a maior expressão de formalidade, não é? Isso. Então, existe um valor nisso. Eu acho que a coisa só se torna problemática quando o indivíduo acredita que é pela roupa que ele se sente aprovado para ser usado por Deus. Pois é. Que também, infelizmente, né, habita a consciência de muita gente que tem um costume de ir de terno. E aí, de alguma forma, desqualifica o outro que não tá de terno como aquele que também pode ser usado por Deus. Ele tem que estar com a mesma roupa que ele para que o outro tenha condições de ser voz de Deus enquanto prega ou um ministro de Deus enquanto canta. Mas, sem sombra de dúvidas, em termos estéticos, é muito bonito, sim. Eu só fico preocupado quando tá muito calor e eu sei que a igreja não tem ar-condicionado. É o pastor Anderson Luiz, da Igreja Congregacional. Grande. Palavra pastoral, hein? Grande Graças e paz, pastor Dário, irmã Amém. Letícia, nosso amigo profeta Miqueias. Meu Deus. Eu acho que não é viável um cristão, servo do Senhor, né, que senta ao púlpito, nem que vá à igreja, né, com calça rasgada, com esse tipo de coisa, né. Acho que é senso, né, senso.
somente ter um senso de saber que está indo para um lugar para adorar o Senhor, né? Para Deus nós temos que ter bastante cuidado e dar nosso melhor para o Senhor, né? Essas modas aí mundanas não serve para nós, entendeu? Não serve para nós. O que nós devemos oferecer ao Senhor é o nosso melhor, nosso sacrifício vivo de adoração ao nosso Deus. Amém? Fique com Deus aí, a paz do Senhor. Pastor Anderson Rodrigo... Não. Pastor Anderson Rodrigo, não. Anderson Luiz. Anderson Luiz, o papai da Rebeca, grande Amazonas, viu? Você já viu ela montando cavalo, né? Sim, senhor. Mas, Rebeca não é fácil, não. Continuando na palavra pastoral, tá chegando o pastor Jason. Pastor A paz do Senhor, meus irmãos. Olha, sobre a enquete eu penso o seguinte. Na antiga aliança, o sacerdote não existia as vestes sacerdotais para o sacerdote. Hoje, um soldado, quando ele vai apresentar no quartel, ele se apresenta de qualquer maneira, ele tem que ir fardado, com as botinas, né, engraxadas, porque senão ele é chamado a atenção. Olha só. Então o obreiro no púlpito, eu acho que ele deveria sim estar bem trajado, estar bem vestido, porque ele está em serviço, ele está ali não se apresentando, mas servindo a Deus e a igreja. Então é bonito de se ver, né, um obreiro bem trajado. Aí, ó. Então que a gente possa refletir nisso e um bom dia para todos. Valeu, um abraço para você, meu amigo. Ó, tem um ouvinte aqui que não quer se identificar. Eu sei que o Miquel vai concluir já, mas ele mandou aqui, ó, pra você responder, hein? Tá. É certo, pastor, excluir um membro da igreja por causa da roupa que ele julga ser indecente? Eita. Na Bíblia, tem algo que autorize essa punição? Pra responder agora ou na conclusão? O que você prefere? Ah, vai agora, né? Porque a conclusão fica só... Então, depende, tá? É um membro de uma igreja local que já foi advertido quanto às regras de sua igreja e esse membro insiste em burlar estas regras mesmo sabendo aquilo que foi estabelecido naquela congregação local. Se a resposta for sim, então sim, o pastor ele tem sim autoridade para exercer a disciplina nesse caso, porque aí ele está sendo classificado como um pecador impenitente, que é aquele indivíduo que já recebeu a admoestação, sabe qual é o regulamento da igreja e mesmo assim insiste em ir contra. Qual é a melhor alternativa para ele? Congregar em uma igreja que não possui aquele tipo de regulamentação. Agora, se foi uma decisão arbitrária, não é? O membro foi lá, não tinha intenção de ferir a santidade do culto, nem o regulamento da sua denominação, e de maneira muito arbitrária, de uma maneira muito grosseira, sem misericórdia, ele já foi sendo disciplinado, então não, há um desequilíbrio por parte da autoridade. Então, depende. Se foi de maneira arbitrária, então é um erro disciplinar um membro nessa condição. Agora, se não, o membro era consciente das regras daquela comunidade e mesmo assim decidiu congregar lá e mesmo assim insistiu em querer quebrar uma regra daquela comunidade, então ele é cabível de ser sim disciplinado. Eu creio que todas as pessoas quando vão se filiar a uma igreja devem saber o que consta nos estatutos, no regulamento interno e tudo. Por isso que é bom ter uma integração, né? Positivo. Exato. Para não transgredir. Exato. Se for arbitrário, é um problema. Se foi fundamentado nas regras da igreja, então sim, a autoridade ela pode disciplinar. Vamos lá, tem mais gente aqui. Joaquim de Passa 20. Olha ele. Bom dia, pastor Dairo, Letícia, que satisfação. Você tá sumido? Eu tô um pouco sumido, pois sabe? É. Porque a rádio aqui em Passa 20 não tava entrando sinal, não sei se estava com problema. Agora foi. Então tô meio sumido. Mas hoje estamos aí. É o seguinte, a roupa tem tudo a ver conosco. A roupa, ela já nos diz, né, o que somos. Então, a nossa maneira de vestir, nós temos que ter muito cuidado. Tá bem? Um abração, fica com Deus. Um beijo, Joaquim de Passa 20. Que legal, ele, muito legal mesmo. Olha, tem aqui aquela nossa ouvinte, Letícia Dantas, que é lá de Vila Velha, né? Até ontem era visitante, agora já se tornou membro agora da... Não, agora não 88 mais. FM. A Ellen Fania, eu estive lá em Vila Velha, cidade linda. Bom dia, graça e paz, amigos. Nosso amigo Espírito Santo é um excelente termômetro para o crente.
temos que perguntar para ele sempre se o que estamos usando em qualquer momento e que mensagem estamos transmitindo. Puxa vida. Forte, hein, Ellen? Um abraço para você também, amiga. Nós vamos para a conclusão ou dá tempo de mais alguém? Não dá tempo não, porque Não dá tem altar mais, 88 e o altar tá especial de Páscoa. Hoje com o apóstolo Robson Lara. Você lembra a frase de hoje? Sim. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Na cruz do Calvário, Jesus restabelecendo laços familiares. Porque o nosso sofrimento não pode ser um argumento para deixar de unir pessoas. Não é? Então Jesus, apesar da dor, está utilizando suas palavras para unir pessoas ao invés de dividir. Enquanto muita gente, por causa da dor que sente, está dividindo pessoas, Jesus, sentindo dor, uniu. Então aguenta aí, depois do comercial tem o quê? Miqueias Nechaif concluindo a nossa enquete de hoje. O Bom Dia 88 volta já. Não saia daí. Compre os alimentos para sua família com maior praticidade e pelo menor preço. Disque Cesta Delivery VR. Entrega imediata de cestas básicas completas com mantimentos não perecíveis, iogurtes, biscoitos, kits de carne, caixas de leite e muito mais. Entregas em Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, sem taxa de entrega. Cestas a partir de apenas R$110. Parcelamento em até 3 vezes no cartão. Aceita também o VR Alimentação. Disque Cesta Delivery VR 99883-5686 99883-5686. Tá precisando de material elétrico? Vai pra Braslight, a maior especialista em padrão light da região. E tem muito mais, absolutamente tudo de elétrica, iluminação decorativa e cabos em geral, com o melhor atendimento personalizado da região. Na Braslight tudo é mais rápido e eficiente. Orçamento pelo WhatsApp 99871-8094 99871-8094 ou passe na loja com estacionamento próprio. Braslight, Avenida Nossa Senhora do Amparo, 1221, na Valdac, em Volta Redonda. Eu tô sempre na 88. Tudo de bom. Tudo de bom. Últimos dias para garantir os chocolates da família toda. Semana da Páscoa na Havan. Cesta de doce sortida por apenas R$ 39,99. Vem bem recheada. Uva Havan 500 gramas de R$ 89,90 por só R$ 69,99. Meio quilo do verdadeiro chocolate de Gramado. Todo mundo vai querer um pedaço. Só R$ 69,99. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Setor de Páscoa na Havan até 10 vezes sem entrada e sem juros. Aproveite! Voltamos com Bom Dia 88. Muito bem, agora 12h04. Então é o seguinte, ó. Vamos fechar aqui o nosso Bom Dia 88, né, Letícia? Isso. Professor Miqueias Nechaif, você já sabe, é a sua hora de concluir a nossa enquete, por favor. Bom, então vamos lá. A relação entre o cristão e o vestiário é um tema que me intriga muito. Teologicamente, pelo menos, pastor, o vestiário nasce na história da humanidade com 3 propósitos. O propósito moral, o propósito identitário e o propósito estético. Tá? São 3 propósitos que, teologicamente, é possível rastrearmos na Bíblia. Certo. O moral, o identitário e o estético. O moral nasce já no Jardim do Éden e está associado à consciência de nudez, que foi produto da queda dos nossos pais na espécie humana, Adão e Eva. O teólogo americano John Piper possui um artigo chamado A Rebelião da Nudez e o Significado das Roupas, onde ele sinaliza o quanto que a roupa aparece como uma forma do homem e da mulher sinalizarem o quanto que eles deixaram de ser aquilo que eles eram. Eu vou citar aqui uma parte desse artigo que diz o seguinte, abre aspas, eles tentaram se esconder de Deus. A sua nudez fazia com que se sentissem descobertos e vulneráveis. Portanto, tentaram desfazer a separação entre o que eram e o que deveriam ser ao cobrirem o que eram e apresentando um novo exterior. Então, em primeiro lugar, a roupa nasce com esse propósito moral de cobrir a nudez.
Isso já nos coloca diante de uma reflexão. Qual é a roupa que eu devo usar para pregar ou cantar? Primeira pergunta básica. Essa roupa cumpre o propósito moral de cobrir a nudez? Essa roupa rasgada, não é? Ela dá acesso visual nesse rasgo a que parte do seu corpo? Então a primeira pergunta que deve permear o pensamento cristão em relação ao vestiário é se essa roupa cumpre o propósito moral de cobrir a nudez. O segundo propósito que foi sinalizado aqui por mim no começo, além do propósito moral, é o propósito identitário. O ato de vestir de Adão e Eva manifestaram, segundo John Piper, esse objetivo de mostrar que eles não eram mais aqueles que eram antes do pecado. Alguma mudança no seu ser mudou e isso se manifestou nessa atitude de coletar plantas para poder tampar a nudez. Nesse sentido, pastor, essa ideia meio ingênua de que a minha roupa não define quem eu sou, isso é pura ingenuidade, é pura alienação, porque sim, a nossa maneira de se vestir comunica aquilo que somos de alguma maneira. E existem pelo menos 2 sentidos identitários que o vestiário comunica quem nós somos. Primeiro, o vestiário comunica quem nós somos como seres pertencentes a uma espécie. Porque vamos lembrar aqui, os animais não têm consciência de nudez. É verdade. Quem tem consciência de nudez é o ser humano. Então qual é a conclusão que a gente pode chegar disso? Quando eu me comporto com as roupas não tendo consciência de nudez, eu estou me aproximando muito mais dos animais do que dos seres humanos. Quando eu não me preocupo em tampar a minha nudez, eu estou me animalizando, porque é próprio do ser humano querer tampar a sua nudez. Então a ausência de preocupação com tapar a nudez, com expor a nudez, é, na verdade, uma marca de que a gente está abandonando a humanidade e se aproximando mais dos animais. E por fim, pastor, além da função moral, além da função identitária, também nós temos a função estética. E é o próprio Deus que estabelece. É o próprio Deus que se preocupa que nos vistamos de maneira bela. Êxodo capítulo 28, no versículo 2, olha só o que diz a Bíblia. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas que lhe exaltem a glória e a beleza. Ou seja, o Deus revelado nas Escrituras, ele está preocupado com a moralidade da sua roupa, ele está preocupado com o aspecto identitário da sua roupa, ou seja, qual identidade você quer mostrar quando se veste, e por último, com o senso estético que vai nortear a sua escolha pelo que vestir. Existem 2 palavras aqui utilizadas no texto, que é glória, honra ou ornamento, depende da tradução, né? Então é glória ou honra, ou glória e ornamento. Então as perguntas que devemos fazer antes de subir para pregar ou cantar são essas. Primeiro, a roupa cobriu minha nudez? Segundo, essa roupa manifesta quem eu sou? E por último, essa roupa, ela revela beleza, glória e honra? Tente pensar isso a respeito da roupa rasgada. E você, muito sinceramente, chegará à conclusão que uma roupa rasgada pode falhar em cobrir a nudez, pode falhar em revelar uma boa identidade e pode falhar em revelar glória e honra.